ela é antropóloga, livre-docente e pesquisadora no Departamento de Psicologia Social na USP. Ela também é pós-doutorada pela Universidade de Oxford em Teologia Islâmica, e ela tem graduação em Ciências Sociais pela Faculdade de Filosofia e Letras em Ciências Humanas da Universidade de São Paulo, é mestra em Antropologia pela faculdade também, pela mesma faculdade da USP, e doutora em Antropologia. Ela coordena o Gracias, que é um grupo de antropologia em contextos islâmicos e árabes. Seja muito bem-vinda, professora. Bom dia a todos. Bom dia, Yara. Obrigada pelo convite. A Zenha, a Rebeca, a Rita, é um prazer estar aqui com vocês hoje. Muito prazer. Pois professora... Só um minutinho, Yara, por favor. Só para dar a notícia de que Israel atacou o campo de refugiados de Jabalia, um dos maiores acampamentos de refugiados do mundo, né? Na faixa de Gaza existem campos de refugiados, de palestinos deslocados. Esse tem cerca de 100 mil habitantes e há dezenas, se não centenas, de mortos, segundo as imagens horríveis que eu estou vendo agora aqui. Enquanto converso com vocês, estou paralelamente assistindo as imagens muito chocantes agora, nesse momento. Não vamos reproduzir agora para não estragar o dia de vocês no sentido visual, porque eu acabo de ver a cena de uma criança no campo, morta, no chão, e estão sendo mostradas as imagens pela Al Jazeera. Só para preceder a entrevista, desculpe, Yara, por interrompê-lo. Sem problemas, Azenha. A professora Franci Rosa, eu já acompanho há um tempo, eu acho que ela tem um trabalho, uma voz muito potente, sabe, nesse enfrentamento à islamofobia. E, professora, eu queria que você falasse um pouco sobre a cobertura da mídia comercial. Ontem eu me dei o trabalho de ouvir e fiquei muito estarrecida, que, repito, parece que o conflito só começou no sábado, né? E a gente pinta o Hamas como se fosse uma aberração e não fruto de um processo que a Rita nos explicou muito bem aqui. Eu queria que a senhora fizesse um comentário sobre esse olhar da mídia ocidental para essa questão palestina. Yara, nossa, é uma tristeza, né? A gente estava computando, falando com alguns colegas aqui, internacionalistas, né, militantes da causa, o quanto o sionismo pautou, né, o telejornalismo, tudo que você viu na mídia, assistiu. Eu tive uma certa dificuldade de ficar na TV assistindo, porque era só um lado, né? O que a mídia, infelizmente, está representando, e eu, certamente, a Rita também, nós estamos agradecendo muitíssimo esse espaço, porque parece que só existe um lado, e como você pontuou, Yara, parece que começou no sábado. Crianças israelitas morrem, parece que só o outro lado que morre, parece que tudo que os palestinos estão vivendo há 75 anos, parece que não existiu. Né? As pessoas não têm trabalho da história, não conhecem a história. É muito triste isso. Né? E a televisão, eu tenho pensado, quando a gente estudava lá atrás, né? Nem vou dizer quanto tempo faz, mas a gente falava da mídia como quarto poder. Né? E hoje a gente revela o quanto esse quarto poder também pode matar, também pode ser um propulsor da guerra, da violência, né? O quanto você só expõe um lado, né? Você traz o outro lado como bandido, como terrorista, como marginal, como violento, né? Mas essa estrutura, né, de racismo, de violência estrutural que a gente vê na Palestina não aparece. Então, eu acho que é muito lamentável, né? Assim, a mídia não tem colaborado, né, para que as pessoas realmente saibam sobre isso que está acontecendo, sobre esse colonialismo, né? Porque a gente não fala é guerra, é conflito, não, é colonialismo, é violência, é isso que nós estamos vendo. Então, eu acho que não há um interesse da mídia, e eu acho que a mídia deve ter os seus interesses próprios, né, sionistas, né, de financiamentos e tudo mais,
para que ele possa ser pautado dessa maneira. Eu escutei um grande representante da causa palestina, aqui do Brasil, que tentou várias vezes. Olha, me chama, né, que eu vou falar da outra parte, eu vou mostrar para as pessoas, mas, infelizmente, isso não acontece, e certamente eu não tenho nenhuma esperança que vá acontecer em algum momento. Eu queria passar para a professora Rita, para ela falar as palavras finais, para depois a gente continuar aqui com a professora Franci Rose, uma continuação, né, do nosso debate. Diga, Não, professora. eu finalizo aqui, eu acho que fica muito, muito importante esse trabalho de vocês, de trazer as pessoas que têm, que podem trazer outra visão dessa situação, como a professora falou, né? A gente tem uma situação de disparidade na informação, né? O povo brasileiro só tem acesso à versão do sionismo, né? Nem os judeus antisionistas são ouvidos, né? Que dirá os palestinos. Eu acho que isso é importante que seja dito. Há judeus que são antisionistas e que fazem um contraponto e que também não são ouvidos. Então, você vê que, e tudo que a gente fala nas redes, nas palestras, né, nas universidades, que faz qualquer crítica ao Estado de Israel, nós somos acusados de sermos antissemitas, né? Na verdade, e essa é uma acusação canalha que é feita em relação a todos aqueles que problematizam a questão da Palestina, que, como a professora bem colocou aqui, é uma questão colonial, né? Há uma guerra, uma agressão colonialista contra um povo que não tem o direito de se defender, é negado a ele o direito de defesa, né, que é assegurado na Carta da ONU, inclusive, aos povos o direito à autodeterminação e à autodefesa, isso é negado a esse povo, né, e todas as críticas que são colocadas a esse regime de opressão são colocadas na tábula rasa do antissemitismo, o que é uma verdadeira canalice que se faz, né, e para fechar, né, dizer que eu vivo num estado, em Santa Catarina, onde um outro povo, que são os indígenas, vem sofrendo um ataque colonial também, né? E da mesma maneira como a mídia se coloca do lado do povo, do lado do sionismo, para abordar a questão dos palestinos, aqui, né, está se falando que as vidas das pessoas que moram nas cidades aqui do Alto Vale do Itajaí valem mais do que dos indígenas que estão sendo ameaçados pela abertura de comportas aqui de uma represa para poder salvar a cidade das chuvas, né? Aqui em Santa Catarina. Então, você vê que o colonialismo, ele é uma ideologia que está muito forte nas mídias todas, né? E nas narrativas que a gente encontra nos espaços dominantes. Eu acho que a gente precisa fazer essa denúncia do colonialismo, e muito importante esse espaço de vocês. Parabéns pelo trabalho e obrigada pela chance de poder falar também. Um abraço, viu? E uma boa manhã, um bom dia para vocês todos. Obrigada, professora. Espero que você volte para falar sobre outros assuntos, né? Tá Esperamos certo. que haja uma conclusão o mais breve possível para essa questão. Muito obrigada, professora. Obrigada, Tchau, eu que agradeço. Um abraço. Tchau. Professora Franci Rose, eu aproveito o gancho da saída que ela falou uma coisa que eu gostaria muito que você explicasse. Nas minhas conversas com especialistas sobre a causa palestina, tem uma expressão que me chama muita atenção, que o sionismo ele é outra face do nazismo. Eu queria que a senhora explicasse essa concepção, né? Esse conceito. Olha, eu não sou uma especialista nessas duas questões, nem no sionismo, nem no nazismo, mas eu acho que a grande reflexão que a gente faz, né, porque assim, os internacionalistas eles são muito mais potentes nessa discussão, né? Mas aqui a gente tem duas formas de opressão. Se a gente teve o nazismo que oprimia não só judeus, mas negros, homossexuais, ciganos, né? A gente tem agora esse colonialismo fortíssimo, né, marcado pelo sionismo. Então, esse documento, essa ideia de que aquela região é de um povo, é de um grupo, né, isso traz tanta força, né, é quase um processo que os dois acabam fazendo de uma limpeza étnica. Se a gente tinha que o nazismo fazia sua limpeza étnica, né, como eles queriam colocar, o sionismo faz da mesma maneira com o povo palestino. Então, essa limpeza, né,
que aí é fruto de violência, de expulsão, né, de exploração daquele povo, é o mesmo resultado que a gente viu acontecer com o nazismo. São violências, mas são violências que são marcadas de modo diferente também, né? Porque eles usam elementos diferentes nessa marcação. Hoje a gente sabe se o nazismo chamou muita atenção, né? Assim, trouxe aliados, né? O sionismo traz aliados muito mais potentes hoje em dia, porque eles têm a mídia do lado deles, né? Eles têm um poder econômico do lado deles, eles têm uma estrutura instrumentalizada ao lado deles. Eles estão nas universidades, eles estão na mídia, eles estão em todos os campos do saber. Então, isso acaba muito mais dificultando que a causa, né, que essa coisa tenha fim. Então, com o nazismo, nós conseguimos, de certa maneira, né, enquadrar, embora a gente saiba hoje, e a gente viu muito presente, ainda está presente entre nós, esses neonazistas que aparecem hoje nas redes sociais, que estão aí, né, sendo filtrados. Tanto se você reparar, Yara, as pessoas que me atacaram ontem e que estão me atacando diretamente nas redes sociais são sionistas que estão atrelados a esses movimentos neonazistas. As coisas que eu tive que ler é porque, assim, eu já estou meio descolada, eu vou lá, bloqueio, eu vou lá, não respondo, mas foram coisas extremamente, até matérias eles conseguiram escrever ao meu respeito. Então, assim, eles estão aí forçando a barra, porque, obviamente, eles estão... Qualquer pessoa que levante a voz, que diga, olha, vocês estão errados, eles vão ser atacados. E ontem foi um dia que eu passei conversando com algumas mulheres, né, que ou são de origem palestina, ou são jornalistas, que me mostravam suas violências e que elas não estavam dando conta, né? E eu tive que acolher um pouco. Então, e quando você olha o que esse neonazismo faz no Brasil, e você vai atrelando, que ele vai trazendo esse sionismo para atacar essas mulheres. Você vai olhando, a base é a mesma. Então, embora a gente tenha, assim, historicamente, processos diferentes, no frigir dos ovos, como a gente costuma dizer no Brasil, assim, você vai ver que eles estão caminhando juntos. As pessoas que me atacaram ontem eram todas pessoas de extrema-direita. Então, você via que tinha esse vínculo. Então, assim, se é a extrema-direita que está apoiando, né, essa colonização, essa violência contra os palestinos, então a gente já sabe onde isso vai dar, né? Azenha? Professora, queria falar sobre uma questão de linguagem. Ao anunciar o bloqueio total de Gaza há minutos atrás, energia, comida, água, o ministro da Defesa de Israel justificou dizendo que estamos enfrentando animais humanos. Animais, mas ele falou a palavra animais. Essa linguagem deve preceder, né? Além disso, 300 mil reservistas foram convocados para o que parece caminhar para uma invasão por terra de Gaza. Como é que a senhora vê isso, esse tipo de linguagem? E, em segundo lugar, a posição do Egito. O Egito controla uma saída por terra de Gaza, mas a posição do Egito é sempre muito ambígua em relação aos próprios palestinos. A senhora poderia comentar, por favor? Olha, Zenha, meu primeiro a gente tem que lamentar, né? E eu acho que é bom que se diga, né? E aí vou aproveitar esse espaço para dizer que ser uma aliada dos direitos humanos é ser uma aliada para todos os seres humanos. Então, assim, quando a gente se choca com morte de civis, como a Rita estava falando ainda há pouco, ninguém quer morte de civis. Ninguém quer morte de pessoas que não escolheram estar ali, que não têm um envolvimento direto, mas a partir do momento que a gente tem uma história e a gente tem esse ministro, ele apenas expressou o que já é dito há muitos anos aos palestinos: vocês são animais. O tratamento, quando você tem um bombardeamento, né, em crianças, que queimam corpos de crianças, eles já estão achando, eles já consideram que aquelas crianças palestinas são animais e que devem morrer. Você está falando dos cortes de luz, de água, isso já acontece cotidianamente. Então, na verdade,
as 4 horas de luz e de água que os palestinos têm cotidianamente, então vai ser retirado total. A água, 96% da água dos palestinos, ela já é contaminada. Você tem um alto índice de mulheres anêmicas, você tem crianças anêmicas. Então, o que eles estão promovendo nesse exato momento é aquilo que a gente chama de genocídio, né? Aquilo que não tem outro nome para dizer de você fazer uma invasão a Gaza, né, por terra, né, que há essa possibilidade, sim, senão o extermínio daquelas pessoas. E aí eu pergunto, como que vai ser isso noticiado? Né? Então, como que isso vai aparecer na mídia? Como que isso vai alcançar uma representação? Né? A gente tem a profundo lamento de ver crianças israelenses mortas, jovens, idosos, enfim, qualquer pessoa, mas ninguém se lamenta, porque o lamento não é, como dizia a Susan Sontag, né? Diante da dor do outro, se esse outro for diferente de mim, a gente não se importa com ele. Então, é muito isso que acontece, né? Então, quando eu olho para essa situação, eu estou olhando para uma situação de genocídio. E o nosso medo, né, e o meu medo em particular, era que isso realmente acontecesse. Porque nós estamos falando de Israel como um país que tem a 5ª maior força militar. A gente não está falando de alguém que não tem um exército, que não é uma potência. A gente está falando de alguém que é extremamente potente militarmente, e a gente sabe quem ajudou essa militarização de Israel, né? Quando você fala do Egito, o Egito, infelizmente, é essa vergonha, né? É isso, né? Basta ler o livro do professor Renato Costa, do Lucas, né? Do Rodrigo Estrada, não sei se vocês tiveram o prazer de ler, A Caminho de Gaza, da vergonha, do vexame que eles passaram durante dias tentando entrar em Gaza, pelo Egito. Então, infelizmente, a gente tem essa realidade que é muito cruel, né? Para todos, né? Para toda a sociedade. Mas aí a gente tem que olhar para isso, né? E tentar fazer os nossos movimentos, né? Pela internet, nossos movimentos pelo jornalismo que está preocupado realmente com o povo palestino, mas realmente é cruel. Eu vejo isso com muita tristeza. E assim, eu não consigo olhar para essa situação se a gente não tiver uma intervenção humanitária urgente. Se a gente for olhar todos os documentos da ONU criminalizam Israel. Todos. Não há nenhum documento que não criminalize. E por que ele continua fazendo o que está fazendo há tanto tempo? Porque essa exploração pelos assentamentos, quando alguém me pergunta, mas por que teve esse retorno do Hamas? Gente, a invasão da Mesquita Al-Aqsa, várias vezes, no mês do Ramadã. Ninguém comentou, não tinha mídia que comentasse que no período do jejum dos muçulmanos, os soldados israelenses entraram, quebraram, espancaram pessoas, espancam mulheres cotidianamente, crianças. Eu estava vendo, Azenha, não sei se vocês chegaram a ter essa imagem de umas crianças presas como se fosse uma gaiola. Não, é uma gaiola. Crianças pequenas, dentro de uma gaiola, presa por Israel. Estava lendo que a idade penal dessas crianças é 12 anos em Gaza. Nós tivemos 1 milhão, né, professora, de palestinos presos desde que Israel ocupa. 1 milhão de pessoas passaram pelo sistema penitenciário de Israel. É muita coisa. Sem falar que Gaza já é um presídio de céu aberto. Já é um presídio. Gaza já é um presídio, já é né? Eu não sei como que aquelas pessoas conseguem sobreviver. Então, nós estamos falando de pessoas tentando sobreviver. É lógico que eu vou discordar de que joguem mísseis, matem pessoas inocentes. É claro, ninguém vai concordar com isso. Mas quando você olha para a realidade de um povo que não tem alternativa, porque nós estamos falando de um povo sem alternativa. A gente está falando de um povo que não tem mais a sua dignidade sendo respeitada enquanto seres humanos. Então, quando o ministro fala, eles são animais, mas é isso mesmo que eles olham para os palestinos como animais. É só olhar os checkpoints. São mais de 300 checkpoints
Professora, inclusive, só um segundinho, a Rebeca vai colocar um mapa para a senhora falar da Cisjordânia. A senhora tocou no ponto-chave. Esses, assim, no mapa, esses em corvinho, são os assentamentos de Israel que vão avançando. E, professora, nós temos, é isso que a senhora falou, são mais de 300 checkpoints. Como isso impacta no cotidiano de quem vive na Cisjordânia, que é o outro pedaço que é controlado pela autoridade palestina? Professora, por favor. Então, a Cisjordânia, comparadamente com Gaza, vamos colocar aqui com muitas aspas, ainda é um pouquinho melhor do que acontece em Gaza. A situação ainda é um pouquinho, assim, suave, porque se Gaza é essa prisão em céu aberto, a Cisjordânia é aquelas pessoas que ainda conseguem, de certa forma, uma mobilidade. Alguns têm documentos diferentes de outros, mas o que o Estado de Israel vem fazendo? Ele vem ocupando cada vez mais. Então, quando a gente viu aquelas cercas sendo derrubadas, aquelas cercas de novos assentamentos que foram colocados ali. Né? É como se a médio e pequeno prazo, a própria Cisjordânia virasse também uma outra Gaza. Então, é isso que esse movimento está sendo feito. Né? Quando você olha, né, para o mapa, ele vai, assim, cada vez mais vai diminuindo. Ele vai desaparecendo do mapa. E aí, o que vai sobrar depois disso, Azenha? O que vai sobrar depois dessas invasões, dessas mortes? Eu não sei nem quanto está, eu nem quis ver quanto está o número de mortos hoje na Palestina. Mas a gente vê isso. Professora, o último balanço publicado pela Al Jazeera fala em 510 mortos, porém, sem contabilizar o ataque. Eu estava assistindo aqui, o recolhimento dos corpos no meio dos escombros. Esse número deve saltar muito, porque foi um ataque que acabou de acontecer a um campo de refugiado, o maior da faixa de Gaza. E se a gente fizer um histórico, né, Yara, Azenha, Rebeca, que é uma questão matemática, né? Outro dia eu estava conversando com uma pessoa, eu disse, gente, é matemática. Quantos morrem de um lado, quanto morrem de outro? Nós não estamos falando de igualdade de forças. Não existe igualdade de forças. Existe violência cotidiana. As pessoas estão agora, tipo, lamentando e não sei o quê, e aí colocam vídeos de brasileiros que estavam em Israel, de ator, cantor que estava em Israel. Gente, e as pessoas que estavam lá? Né? Vamos pegar um histórico de 2008 para cá, quanto morreram de um lado. Vamos tentar fazer o meu apelo, e eu acho que é um apelo de todos nós. Gente, vamos olhar a história, vamos entender o que foi a Nakba. Foram quase 800 mil expulsos. Né? Começou esse processo em 47, determinou em 48. De lá para cá, e teve a guerra de 67. Então, vamos olhar para a história, para esse processo histórico. Vamos olhar que no dia 22, acho que foi 22 de setembro, vocês me corrigem se eu estiver errada, que o ministro, o Netanyahu, ele vai mostrar o mapa. No mapa dele não tem a Palestina, gente. Isso é um projeto de Israel, é o extermínio completo e total da Palestina. Então, é lógico que um palestino que ele olha para aquilo, fala assim, gente, cadê o mapa da Palestina? Cadê os palestinos esse mapa? Vocês podem procurar essa imagem circulou bastante. Então, eu acho que isso tem a ver muito com o quanto a nossa sociedade, infelizmente, desconhece essa história, desconhece os dois lados, desconhece esse processo de retaliação. Quando a gente vê, por exemplo, a imagem dos checkpoints, aquelas crianças, aqueles idosos, pessoas, mulheres grávidas, adultos querendo ir para trabalhar, e assim, horas e horas. Eu lembro de uma amiga que ficou 2 horas no checkpoint, e aí, quando ela chegou a vez dela de passar, mandaram ela de volta para o fim da fila, junto com o pai dela, de 80 anos. Então, você vai vendo as perversidades, né, as violências que vão acontecendo o tempo todo. Professora, me chamou a atenção uma postagem que você fez, mudando de assunto, mas sem mudar tanto, sobre o prêmio Nobel concedido a uma iraniana, né? E eu acho que tem relação com esse comentário aqui do nosso chat, falando desse progressismo.
né, que ele comenta aqui, o Dandan, que Israel tem aborto legalizado, tem a maior parada gay do Oriente Médio, casamento gay na lei, maconha descriminalizada. E aí, Rebeca, você pode colocar para mim aí a postagem da professora? Aqui eu não vou saber falar o nome dela, e a senhora propõe algumas reflexões, né, sobre essa premiação, né, que justamente tem relação com esse progressismo. Eu queria que a senhora falasse um pouco para a gente encerrar, que o nosso outro convidado já está aqui, a gente vai mudar de assunto, mas eu gostaria de ouvi-la, porque são questões conectadas, né? Tá, obrigada, Yara. Então, olha, sobre a questão dessa total liberdade a homossexuais na Israel, eu sugiro que vocês leiam um texto, não vou lembrar agora, mas se vocês colocarem o nome da professora Berenice Bento, eu acho que é Pink Watching, o texto da professora Berenice, trata exatamente dessa questão em relação a Israel e a questão dessa liberdade, com a questão dos homossexuais, principalmente, da comunidade LGBTQIA+. Então, acho que é importante vocês olharem a isso, a gente tem um pouquinho de tempo, eu deixo aqui o texto da professora Berenice Bento, que escreveu já há algum tempo, quando teve em Ramallah, quando foi fazer pesquisa justamente com pessoas homossexuais e tudo mais. A questão do Prêmio Nobel da Paz, e que eu parabenizo, e que eu acho extremamente importante, porque coloca a luta das mulheres, né, dessas mulheres que não querem usar o lenço, e eu também estou do lado dessas mulheres. Por outro lado, eu tenho que chamar a atenção que existem mulheres lutando para usar as suas vestimentas religiosas na França, por exemplo, mas pode ser em qualquer outro lugar do mundo, e são proibidas cotidianamente, pagam multas, são violentadas, sofrem agressões, inclusive no Brasil, né? O nosso relatório de islamofobia deixa isso muito claro. Há muitas mulheres, por exemplo, no Brasil, que perdem emprego porque estão de lenço, como eu, né? Essa até foi uma das decisões que eu, além da questão religiosa, que eu passei a utilizar o lenço, porque estava muito fácil para uma mulher docente da USP, uma mulher branca, privilegiada, que não recebe ataques por conta da vestimenta, está, né, e que não vai perder o emprego por estar de lenço, em relação a várias meninas muçulmanas no Brasil que são impedidas de professar a sua fé. Então, eu acho que a gente tem que olhar todos os lados. É como o caso da Palestina. A gente se condói, assim, fica entristecido porque inocentes em Israel foram assassinados, foram mortos, ficamos, mas tem um outro lado, preciso olhar para o outro lado. Eu fico feliz pelo o prêmio Nobel, né? Fico extremamente feliz que uma mulher iraniana tenha ganho o prêmio Nobel, mas eu preciso olhar por outro lado, inclusive que no Irã há mulheres que querem ter o direito de usar essas vestimentas. Então, todas as histórias têm dois lados, e é isso que eu chamo a atenção, né? Não dá para olhar para um lado e dizer, este lado, então, esse feminismo branco que querem tirar nossas vestimentas a todo custo, eu ouço isso cotidianamente. Mas por que você está assim? Você não está com calor. Gente, é uma escolha. Respeite a minha escolha, né? Então, eu acho que a gente precisa evoluir muito em sociedade e aprender a olhar os dois lados e aprender a olhar a história. Então, eu estou do lado da luta das mulheres, mas eu estou ao lado da luta de todas as mulheres. Não há exclusão de mulheres na minha luta. Um prazer recebê-la aqui, professora Franci Rose. Espero que a gente possa... Depois eu vou ligar para você para a gente conversar mais sobre o uso do hijab, né, da vestimenta islâmica, porque existe muita desinformação sobre isso. Muito obrigada, viu, professora? Obrigada, Yara. Obrigada, Zenha, Rebeca. Obrigada. Bom dia para vocês. Tudo de bom. Bom dia. Muito bom dia.